Olá, o meu nome é Pietra Emanuele Trindade Savian e o trabalho que eu e a Luciane de Freitas Mazardo realizamos possui o título A Evolução dos Direitos Civis e a Politização das Mulheres, uma abordagem sobre a violência de gênero retratada no filme As Sufragistas. Muitos são os debates que tratam sobre os direitos das mulheres, contudo, embora se verifiquem significativos avanços no plano formal, a dificuldade de acesso a diversas ambiências em razão da desigualdade de gênero, bem como o uso da violência como forma de obstáculo ao avanço das lideranças femininas, permanecem sendo um grande desafio. Nesse sentido, a pesquisa busca elucidar se o atual cenário de inserção das mulheres no âmbito político brasileiro contribui para a redução da desigualdade de gênero e das variadas formas de violência cometidas contra as mulheres. Quanto aos objetivos, foi proposto investigar a evolução histórica dos direitos das mulheres, com ênfase numa maior representatividade feminina nos espaços de decisão e de poder. Também, um dos objetivos foi o de explorar o quanto as amarras culturais, os estereótipos e a violência de gênero repercutem na porcentagem das mulheres inseridas nos espaços políticos. Para isso, o trabalho de pesquisa teve como eixo o método de abordagem dedutivo, aliado aos métodos de procedimento histórico e funcionalista, tendo em vista que a partir da análise cultural, quanto aos ditames e padrões de comportamento destinados às mulheres, emprega-se o enfoque sociológico, considerando que o contexto cultural de cada época é diretamente vinculado à conjuntura social. Com relação à técnica de pesquisa, é a da documentação e observação indireta, por meio da pesquisa bibliográfica e documental em outras fontes secundárias, como artigos, revistas e a própria linguagem cinematográfica. Em razão de tratar-se de um tema bastante atual e relevante, a justificativa do estudo reside na importância de que sejam ampliadas as oportunidades de atuação e liderança das mulheres nos espaços de decisão e de poder. Nesse aspecto, quanto maior a repercussão do conhecimento no que tange aos direitos das mulheres e pautas feministas, maior será o potencial de contribuição nas ações preventivas e de enfrentamento à violência de gênero. A desigualdade de gênero afeta todos os âmbitos sociais, em razão da disparidade na forma de tratamento que é destinada a homens e mulheres. No decorrer da história, as mulheres sofreram inúmeras formas de violência e lutaram para conquistar direitos, e ainda mais, para que estes lhes sejam assegurados, sempre visando a emancipação feminina frente à permanência das fortes raízes de um sistema patriarcal. A busca pela igualdade e combate à violência de gênero é tema atual e urgente, tendo em vista a importância de uma maior representatividade feminina em todos os espaços sociais. Para isso, a primeira sessão inaugura discorrendo sobre o surgimento da desigualdade de gênero, enfatizando que ela não ocorre desde o início dos tempos, mas sim a partir da agricultura que gerou o sedentarismo. A segunda sessão aborda também o impedimento da mulher no exercício de atividades fora do lar, ou seja, há um tempo atrás elas eram impedidas de exercer atividades remuneratórias ou atividades fora do âmbito doméstico. Especialmente a Igreja Católica teve forte influência nesse legado cultural patriarcal, inclusive promovendo sermões educativos destinados às mulheres que não queriam se submeter a tarefas exclusivamente domésticas. A mulher que exercia atividade laboral não era digna de respeito perante a sociedade. E, retratando os costumes da época, o Código Civil de 1916 dispunha como o homem sendo o chefe da família, em que a esposa e os filhos deveriam acatar as suas ordens. Inclusive, era ele o responsável por administrar o patrimônio, mesmo aquele advindo da família da esposa. Com as mulheres relegadas ao âmbito privado
investidas de inferioridade sem apoio algum da família, do pai, da mãe, aos homens restava facilitado o exercício do poder, valendo-se de todas as formas de violência e abusos para impor a sua vontade. As mulheres, por sua vez, permaneciam subjugadas e impotentes, vinculadas a relações matrimoniais abusivas, ora em nome da moral, para evitar julgamentos da sociedade e da própria família, ora em nome do bem-estar dos filhos. Na segunda sessão, é abordado o contexto da conquista do sufrágio feminino, principalmente no Brasil. Também foi feita uma relação da realidade brasileira com a realidade retratada no filme As Sufragistas. A segunda sessão descreve ainda que, apesar das mulheres representarem mais da metade da população brasileira, na percentagem de 51,7%, essa percentagem não se reflete na proporção das mulheres inseridas na representação política, na razão de 10,5% apenas em 2017. Há dois fatores para essa baixa participação feminina, que são a violência doméstica e a violência política. A vivência da mulher no âmbito familiar afeta diretamente sua atuação na vida pública. Além da sobrecarga nos afazeres domésticos, há o fator violência doméstica. Em 2019, segundo pesquisa, dentre as violências cometidas contra a mulher, a doméstica corresponde a 41%. Ainda, uma pesquisa realizada com algumas prefeitas no Brasil, referente ao mandato de 2017 a 2020, 53% das prefeitas entrevistadas relatam que já sofreram assédio ou violência política pelo simples fato de serem mulher. Muito embora se tenha avanços legislativos com relação aos direitos das mulheres, a real mudança ocorre a passos lentos. As mulheres ainda são minoria nos espaços de poder, mesmo que estatisticamente representem mais da metade da população nacional. Desde a conquista do sufrágio universal, o Brasil só elegeu apenas uma presidente mulher e ainda se observa baixa representatividade nas casas legislativas. Logo, evidencia-se que a perspectiva atual da inserção e militância política das mulheres no Brasil tem contribuído, ainda que de forma tímida, para a redução da violência e desigualdade de gênero, em que pese os avanços legislativos no reconhecimento de direitos das mulheres e da militância feminista cada vez mais presente em diversas ambiências, a perspectiva atual de politização e representatividade ainda encontra alguns óbices em razão dessas amarras culturais que persistem. Sendo assim, é necessário dar maior visibilidade para as pautas feministas, observando que as realidades das mulheres não é única. A ocupação desses lugares de poder e representação por mulheres das mais diversas realidades e etnias incentiva que outras mulheres se sintam capazes de adentrar nesses espaços também, sendo esse o significado de representatividade. Assim, eu encerro minha apresentação agradecendo a oportunidade. Obrigada!